Saudades! Mais uma live. Vamos lá? Opa! Brasília, no meu caso, 14 de maio. Hoje vamos fazer a nossa live maravilhosa. Dani, você vai fazer pelo seu perfil? É isso? Posso te chamar? Se for, você já me faz um ok que eu te chamo. Tarará, vamos lá! Instagram avisando para os seguidores que vamos começar. Dani, só me confirma, faz um joinha que é pelo seu perfil. Ah, tá. Muda lá, eu aguardo. E aí, Juju, tudo bem? Bora! Tem que dar tempo pra família entrar, gente, porque família dá quórum, né? O povo tá como é que se diz? Meio lotado desse negócio de live também. Mas aqui é bom, porque aqui é uma live de conteúdo, né, minha gente? Vamos ser esse conteúdo. Oi, Vanessa. Oi, Rejane. Oi, 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 primo. Você entrou. Oi, Dani. Oi, E peraí, deixa eu aí? ligar o fone. Oi? Tô ligando o fone, tá me ouvindo? Tô, mas tá meio baixinho. Parece que não tá pelo microfone, não. Então, o fone, melhor. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Melhor sem, então. O microfone tá ruim. É, porque eu acho que não tava fazendo efeito. Isso. Ó, o pessoal entrando. Pessoal entrando, né? Ó, É isso aí, quem Ju. tem amigo e família tem tudo. Quem tem amiga e família tem tudo. A minha live ela é baseada nisso. Eu conto sempre com essas pessoas. E Olha assim, só, corto o vínculo se não minha aparecer. amiga, minhas irmãs. Oi, É pessoal. isso aí! Só vocês, só dá essa força nessa Gente, quarentena. deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vamos lá. Das indicações, né, que eu recebi de live, de pessoas e tal, quando eu li inteligência política, eu acho que a gente tem o quê? Aquela coceira da curiosidade, entendeu? Eu li e falei, cara, esse negócio deve ser bom. E, gente, deixa eu falar pra vocês, do pouco que a gente conversou, que a gente tá, né, corrida também, mas o pouco que a gente conversou, o assunto vai ser bom demais. Tem muita coisa legal pra gente falar aqui hoje, né? Então, assim, já achei super mega pertinente trazer, porque acho que pode trazer visões, perspectivas de assuntos que às vezes a gente conhece, às vezes a gente desconhece completamente, você passa a saber que isso existe, e vai ser muito legal aqui. E a Dani, ela é, como eu coloquei lá no post, uma das sócias fundadoras e criadoras aí dessa ideia da Te Guiar, e ela vai poder aí se apresentar, falar um pouquinho da experiência dela, e aí depois a gente começa esse papo que vai ser show de bola. Dani, fala um pouquinho aí da Te Guiar, de você, da Oi, experiência. pessoal. Oi, amigos, famílias e demais audiências da Ju, ou da a Ju é a irmã que mora aqui. É o Não tem quê? É irmã. parecida, mas não precisa chamar. Mas tudo bem, tá certo. Me arrumei toda para sua audiência, né? E eu não ia perder a oportunidade de passar um batom. Gente, é tudo nessa quarentena. É a oportunidade que a gente tem, minha filha. Então, vou falar um pouco, né, o que é, né, a Te Guiar e o porquê desse tema, né, inteligência política. Eu trabalho com política há 12 anos, então eu me especializei muito em processo legislativo e, em paralelo, eu comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento humano. Então, o curso de desenvolvimento humano, quando você começa, eu falo que é a jornada do ser, né? Você se descobrir a jornada do ser. Acho que quando você começa, não para nunca mais. Então, a jornada do ser, ela me despertou muita curiosidade.
E eu fui fazendo vários, acho que eu fiz uns 40 cursos de desenvolvimento humano. E trabalhando com política. Então, o meu dia a dia na Câmara, no Senado, subsidiando os parlamentares, nos projetos de lei para tomada de decisão, tudo baseado na ciência. Eu comecei a observar que faltava muito para eles, assim, na questão do desenvolvimento humano, que eles acabavam se perdendo em muitas questões, assim, porque questões pequenas. Por exemplo, então, numa votação, eles são muito provocados e eles não têm, assim, aquele time de parar e deixa eu ver o que eu tenho que fazer, eles são muito impulsivos. Então, assim, existem vários exemplos que, em paralelo, eu percebi que eu poderia contribuir com o meu conhecimento em processo legislativo, políticas públicas e unir com o desenvolvimento humano. Eu tenho uma sócia, a Michele, e nós tivemos essa ideia, foi incrível, porque nós tivemos essa ideia, assim, sabe, juntas. Foi, sabe, um clique. E aí falou assim, então por que não, né? Ela também, né, tá trabalhando na Câmara dos Deputados e também tem essa expertise, né, de política. E a gente percebeu que é difícil adentrar no meio deles sem você ser do meio e conhecer como funciona o meio e a linguagem que eles utilizam. Então, a gente montou essa empresa para... A Michelle está aí também, assistindo. Tá comentando aqui, foi missão de Deus. Deputado Eduardo entrou. Tudo bom, deputado? Então, nós tivemos essa ideia de contribuir para a formação de líderes inspiradores, líderes servidores, que é o que nossa sociedade precisa hoje em dia, né? Então, a nossa ideia é formar o ser político, né? Trabalhar vários pilares. Por isso que a gente deu o nome de inteligência política, o desenvolvimento de várias áreas, vários pilares do ser humano. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar a questão da liderança, a questão do perfil comportamental do político de sucesso, porque ele precisa se conhecer para poder conhecer os eleitores deles, né? Os eleitores, quais são os perfis? Como é que eu vou me conectar e me comunicar com determinado eleitor se eu não estou sabendo, né? Como que funciona? Então, assim, e hoje em dia, para você gerar maior conexão, eles estão começando a perceber que eles precisam se desenvolver, sim. Então, assim, eu acredito que há uma esperança. E a gente tem que acreditar na política. Você pode até não gostar, tem muita gente que critica, mas a política, ela é parte da nossa vida. Então, a gente também tem esse outro lado, que é sensibilizar e educar os nossos eleitores. Então, a gente trabalha com a liderança política e educando os nossos eleitores. E voltando... Pode falar, Cris. Não, eu ia só resgatar aqui, que eu acho assim, você falou de conectar, né, deles perceberem isso, e eu acho que as pessoas talvez não conheçam o que é de fato política. Eles conhecem o quê? Conhecem o lado ruim de um exercício de uma política ruim, ou do exercício ruim da política, que quando o deputado ou o senador ou o político, de forma geral, ele se desvia, é antiético, corrupto, ou se perde ali no exercício da questão de criar políticas que de fato conduzam o país e tudo mais. E talvez não, eu acredito muito que seja por conta disso, a gente não participa e tem até um pouco de birra, muitas vezes, com o tema, por conta desse desconhecimento. E, na verdade, acho que até essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, a gente vê o quanto é importante, né, a gente olhar para isso. Eu acho que até já vem melhorando, né, desde a Constituição de 88, e essa questão das pessoas serem mais cidadãs, de participarem mais, mas eu ainda acho que a gente está muito longe de um controle social de fato, de um exercício político mais intenso. Mas o que mais me chamou atenção, assim, vocês pegarem
liderança, inteligência emocional, ciência política, processo legislativo, perfil, juntar tudo isso num termo que vocês criaram aí de inteligência política. Eu sempre falei muito com gestores sobre competência política. Engraçado, né? Falava isso muito. Você falava, gente, a gente precisa ter uma competência política, no sentido de saber negociar, saber se posicionar, saber explicar melhor suas ideias, ser uma pessoa mediadora de conflitos, né? E não a pessoa que suscita o conflito, mas a pessoa que consegue mediar e consegue acalmar as pessoas e negociar e todo mundo sair ganhando ali. Eu acho que isso é um exercício de política positiva e tudo mais. Eu via desse jeito, mas eu achei muito interessante o termo. E aí você já explicou um pouquinho dessa origem. E aí, pensando nisso, assim, como que rola esse negócio de trabalhar com esse tema? Assim, como é que é esse treinamento? Fala um pouquinho assim, de como é que vocês exercem isso aí. Beleza, entendi. Acho que o pessoal está entendendo. Mas como é que é trabalhar com isso? Então, a gente está agora na fase, né, finalizando a nossa mentoria coletiva online, né? Na pandemia, nós tivemos que nos adaptar, né, ao novo momento. Então, a gente vai fazer um grupo, né? Mentoria coletiva, tem mentoria individual, tem análise de perfil, tem a consultoria de imagem. Então, isso que a gente chama de inteligência política é um conjunto de habilidades, competências e atitudes que vai fazer, né, o político, ele tem que se dedicar, é claro, a ele ter uma alta performance e se conectar melhor com o seu eleitor, levando resultados positivos para a sociedade. E essa mentoria, ela consiste nisso. Ela fala, a gente trabalha o poder do líder, né? Do líder inspirador, servidor. A gente trabalha a questão da comunicação, a comunicação 4.0, que é o que está em voga hoje. A gente trabalha a inteligência emocional na política, que a gente percebe muito. Isso a gente tem ferramentas, né? Então, assim, é tudo baseado na ciência, neurociência, programação neurolinguística, comunicação. Então, a gente tem marketing político. Então, a gente tem, assim, vários mentores e professores que nos ajudaram e ainda nos ajudam a formatar, porque isso não é um formato único, né? Cada processo a gente vai adaptando às novas demandas, né, da sociedade e dos próprios candidatos e dos próprios líderes políticos, né? Então a gente faz desse sentido. A mentoria, é mentoria hoje online, futuramente poderá ser presencial, a gente vai analisar, né, o desdobramento da pandemia, mas por enquanto está sendo online. Você falando me veio muito uma imagem assim de liderança mesmo, né? É quase que como você prepara um político para ser líder dos cidadãos, né? Assim, nesse sentido, essa conexão aí talvez com os eleitores e tudo mais. A gente às vezes parece que não tem, mas eu parto do princípio que se a pessoa foi eleita, uma habilidade aí, alguma parte disso ela tem. E talvez falte no restante. E são tantas variáveis que você falou, né, Dani? Parece que é uma coisa bem complexa. É bem complexo. A gente chama tipo de 7 poderes do político de sucesso. Então, o poder da liderança, deixa eu até abrir aqui. O poder da liderança, o poder do perfil comportamental do político de sucesso, que a gente vai fazer a análise dele para ele primeiro entender quais são os pontos fortes e a gente fortalecer ainda mais, usar os pontos fortes a favor e os pontos fracos, saber como que a gente pode melhorar. Então, na questão do perfil comportamental, para ele se conectar melhor também e a comunicação com o seu eleitor. Aí tem da inteligência emocional política, que só fazendo um paralelo aqui, deixando de lado qualquer viés político ideológico, se você pegar o pronunciamento dos nossos líderes, presidente, vamos pegar um gráfico da Bolsa. Pega um gráfico da Bolsa, olha aí, ó. O meu cunhado que entende bastante disso acabou de entrar. Pega um gráfico da Bolsa e o dia do discurso dele, do pronunciamento que o Moro saiu. Olha o impacto que isso tem na economia.
Então, impacto na economia tem um impacto na sociedade. Então, eles precisam ter esse desenvolvimento humano, desenvolvimento de inteligência emocional política, sim, porque isso impacta a vida do Brasil, do brasileiro como um todo. Entendeu? Então, a gente tem ferramentas específicas para político, foi desenhado para candidatos e para políticos em mandatos também. E para gestores públicos. Então, a gente trabalha com todas as vertentes. A nossa missão é formar líderes públicos, líderes servidores, para servir a sociedade. Entendeu? Então, qualquer pessoa, por exemplo, eu não quero ser política, mas eu acho que essa competência aí, essa inteligência política é importante para o que eu vou fazer. Eu posso ter o serviço de vocês? Vocês trabalhariam com esse perfil? Como é que vocês lidam aí? Eu acho que não caberia a nós. A gente indicaria parceiros. Nós temos parceiros que trabalham com o empresarial e live também, né? Com a vida. Porque a gente focou todo o nosso conteúdo para a liderança política. Então, nossa linguagem ela é voltada para o político. Nossas ferramentas, pela nossa expertise desses 12 anos de experiência, nós sabemos a fundo o que realmente eles precisam e que tipo de ferramenta pode funcionar. Mas é claro que eles têm que se comprometer. Não existe mágica, não existe assim, virada de chave, né? Não tem como. Então, eles precisam se comprometer a passar pelo processo e a se desenvolver, né? Porque, assim, Cris, hoje em dia, o eleitor, ele é um eleitor conectado. Ele é um eleitor que ele está com o celular na mão o tempo todo. Então, o político não adianta mais ele fingir. Qualquer lugar, se ele é uma pessoa na Câmara, ou na Câmara Legislativa, ou no seu município, seja lá onde for, se ele é uma pessoa lá e outra na rua, e outra na família, ele vai ser desvendado, ele vai ser descoberto. E isso, uma filmagenzinha, acaba com a reputação que ele construiu ao longo da carreira. Mas eles estão percebendo isso. Eles estão percebendo. Não vamos generalizar, porque existem pessoas, nesse ano vão ter as eleições municipais, e os vereadores estão nos procurando bastante, sabe? Porque eles estão percebendo que o eleitor mudou. Entendeu? O eleitor hoje, ele se conecta com o político. Ele vai votar porque ele sente algo por aquele político. Ele tem empatia por ele, entendeu? Então, não existe muito mais faz de conta hoje com tanta tecnologia a favor do eleitor e do político também. Nossa, e talvez até lidar com isso, né? Assim, seja que é lidar com esse excesso de exposição. Porque eu acho que, assim, tinha uma política... E aí, aqui é a opinião total, achismo mesmo, tá, Dani? Na minha percepção, assim, tinha uma forma de fazer política antes da internet que hoje não cabe mais. Que talvez seja isso, uma coisa meio populista, mas dentro das quatro paredes a pessoa talvez fosse diferente mesmo. E hoje eu acho que se cobra muito essa coerência, né? De gestores e de gestores públicos e de políticos, né? Uma coisa mais coerente, porque você pode até não concordar com a política, né? Assim, estabelecemos essa política. Gente, política é uma diretriz, né? Então, você definiu uma diretriz aqui. Tá, eu não concordo com essa diretriz, eu não acho que tem que ser feito dessa forma, mas vivemos numa democracia e a maioria decidiu que vai ser dessa forma, ou se decidiu ali dentro da legalidade, daquele contexto, que é aquilo ali, ok, beleza. Mas a pessoa precisa ser coerente, né? No exercício daquilo ali. Eu preciso acreditar e levar isso para as pessoas. Assim, eu tô exercendo isso aqui porque eu acredito. Talvez eu tenha que passar um pouco mais essa... não sei, eu tô meio que achando. E aí você pode me corrigir se eu estiver errada. Cris, você tem que diferenciar política. Política faz parte da nossa vida. A gente precisa da política para exercer a democracia. Politicagem é outra coisa. Sim. Entendeu? Então, tem que separar o joio do trigo. Então, assim, nós, como cidadãos, nós precisamos exercer. E isso é você realmente prestando atenção,
ouvindo, seguindo seus deputados, seus vereadores, se for de município, deputado estadual, senadores, a gente tem que estar sabendo o que eles estão fazendo, entendeu? Para a gente poder ou intervir, né? Existe também sugerir, existe também a possibilidade, né? A Câmara é uma casa do povo, então acho que faz parte de nós como cidadãs, né? E fazer a nossa parte também, e não só reclamar, né? Eu acho que tem uma coisa assim que a gente tem tanto um modelo, eu acho que ainda tem isso, que eu não sei se vocês, né, já devem ter pensado nisso, mas a gente conversando aqui, tem uma coisa até de modelo mental já construído da própria população, e que eu acho que vai mudando, e às vezes aos trancos e barrancos, às vezes com as decepções, e às vezes com as coisas boas, mas vai mudando, que a gente se surpreende quando a gente consegue, de fato, fazer uma diferença ou ter uma atitude, por exemplo, igual a gente vê às vezes campanha, mande e-mail aqui, né, para o candidato, para fazer pressão e tudo mais. Isso eu acho que eu acho que a gente nem precisava fazer, deveria ser papel nosso mesmo, mas a gente não tem essa cultura. Mas enfim. E, por exemplo, eu já tive um exemplo aqui, eu não vou falar qual é o político, mas, por exemplo, o Rodrigo fez isso, meu marido, mandou um e-mail sugerindo uma coisa, olha, em relação à política tal, por que não fazer dessa forma, Paraná? E o político ligou no celular do Rodrigo, que ele colocou no final, falou, já tinha na assinatura do e-mail, e o cara ligou, e eles ficaram 2 horas no telefone, e ele falou, eu tô interessado em saber, e aí, o que você falou? Pô, interessante essa ideia. E eu acho que isso reacende, assim, te conecta mais com esse mundo, te reacende uma certa esperança. E isso é um perfil que eu acho que é muito do perfil servidor. Você tá aqui, cara, você é representante, né? Entender isso, assim, você tá servindo o povo. Você tá ali para servir. Eu acho que falta um pouco isso, assim, para uma parte, né? Eu acho que uma parte tem, mas uma parte falta. E eu acho massa vocês abordarem isso, né? Inteligência política. Sim. Ter essa percepção, né? Mas eu acho que falta também mudar o cidadão. Com certeza. Por isso que um dos nossos desafios também, além de treinar os candidatos e os políticos em mandato, para que eles exerçam um mandato inteligente também, nós temos um treinamento para o mandato inteligente, é a gente treinar o eleitor. Assim, os parlamentares, os que já estão em cargo eletivo, eles precisam muito das instituições também, porque elas subsidiam, precisam muito dos cidadãos, porque eles subsidiam. Eles precisam, eles não sabem de tudo. Então, eles precisam da sociedade para exercer a democracia mesmo, porque eles precisam de informações técnicas para tomada de decisão. Entendeu? Vocês conseguem avaliar essa mudança do candidato? Desculpa, eu te interrompi, você pode terminar. Depois você me responde. Pode falar. O que você falou? Você pode terminar de responder que eu te interrompi? Depois você responde. Não, pode falar. Eu já terminei. É que a gente empolga, a gente Vocês conseguem avaliar essa mudança? Vocês já tiveram retorno formal? Ou vocês mediram esse retorno das pessoas que passaram por esse treinamento com vocês? Eu sei que eu não tinha... Não, ainda não, porque a gente está iniciando, então a gente está fazendo os primeiros, assim... A gente tem um deputado já em mandato, que é diferente do candidato, que já já teve sucesso. Agora a gente está moldando, porque, Cris, a gente estava com tudo para fazer presencial. Então agora a gente está adaptando as ferramentas, porque as ferramentas do online são diferentes do presencial. Então agora a gente vai começar as ferramentas do online. Então a gente teve um delay aí, um atraso por conta da pandemia. E a gente quer entregar algo de qualidade, né? Claro. Então, a gente trabalha também com a questão da imagem, da comunicação não verbal, da comunicação verbal, entendeu? O que é comunicação não verbal? Tão falar da comunicação não verbal, né? É tudo que é comunicado e não é falado. Então, você se comunica por gestos, sua vestimenta, a cor que você usa, tudo isso comunica. A gente trabalha muito isso. Um exemplo, Cris, só mudando um pouco de assunto, que isso também faz parte de um dos nossos poderes, né? A comunicação não verbal.
Pega, é porque aqui não dá para projetar, não trouxe nada. A imagem, quem assistiu o pronunciamento do Bolsonaro da saída do Moro, pega a imagem do ministro Guedes. Aqui também não estou entrando em ideologia, não estou entrando em partido nenhum. Só estou trazendo dados técnicos de linguagem não verbal. A foto do Guedes, ele não abriu a boca. O Guedes não abriu a boca. Somente a comunicação não verbal dele saiu em tudo quanto é jornal que ele seria o próximo a cair, a sair do governo. Ele não falou nada. Só as vestimentas dele, a postura dele, de braço fechado. Disseram que ele estava sem sapato, mas eu acho que era um sapato diferente, eu não sei. Então, eu tive a sensação que ele estava tipo um propé por cima do sapato. Mas eu não consegui entender. Olha o tanto que é importante a gente trabalhar a nossa comunicação não verbal também. Porque se você tá de um jeito e fala uma outra coisa, o nosso cérebro não entende. Ele já acha que tem alguma coisa errada ali. Então, a gente trabalha isso também no nosso treinamento. Então, a gente está tendo que adaptar isso para o digital. É muito interessante você falar isso, porque vocês têm treinamento em PNL, eu também tenho alguns treinamentos em PNL, e a gente começa a ficar um pouco mais atenta, às vezes, a esses sinais, essa comunicação não verbal que acontece. Nem tinha acabado o discurso do Bolsonaro, né, à tarde, eu já tinha mandado para o Ricardo Ventura, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que aconteceu nessa análise, que você deve acompanhar, ele é um dos mais conhecidos nessa área de PNL, né? E ele faz essa leitura não verbal, ele faz todos os dias, praticamente, vídeos de leitura não verbal. Ele é ótimo. E ele é ótimo. Aliás, quando teve a confusão, vou registrar aqui na live, fofoca, polêmica. Quando teve a confusão com o Vitor, com meu primo, né? A questão do questionamento, que saiu o vídeo dele, da discussão dele com a Poliana. A primeira coisa que eu fiz foi a mesma coisa. Ricardo, cara, você vai analisar esse vídeo? Pelo amor de Deus, analisa. Porque a gente sabe o quanto isso tem de elementos, de fato, e a gente não tem essa consciência muitas vezes, mas a gente se comunica muito não verbal. Aliás, muito mais não verbalmente do que verbalmente. E a gente não tem consciência, às vezes, dessa comunicação. Não. Aquela sensação que você assiste o negócio e fala assim, ai, mas eu não sei, é uma coisa assim, não dá pra acreditar, parece que ele não tá sendo verdadeiro. A gente tem essa sensação, assim, né, às vezes. E acontece que essa linguagem não verbal. Concordo com você, inclusive, o que foi indicado no lugar do Moro participou do discurso do Bolsonaro atrás dele. Só quem estava ali atento, né? Eu não conheço muitos, por isso que eu não acompanho muito, mas o meu marido falou no mesmo dia, ele falou assim, cara, o que o AGU tá fazendo atrás do presidente, aparecendo numa coletiva, esse cara vai ser o próximo ministro da Justiça. Olha só. E foi assim, pá! Então você começa, e eu acho que isso tem acontecido muito, né, Dani? As pessoas estão um pouco mais atentas a isso, elas estão se capacitando também nesse sentido. Então eu acho que realmente esse é um ponto massa de ser trabalhado, de ver, para desenvolver essa inteligência, né? É um conjunto, você vê que não dá para trabalhar apenas um pilar, né? É um conjunto, eu falo que é um olhar para dentro, né? É um autoconhecimento, é você voltar para si e a gente com ferramentas, né, para trabalhar isso, porque a própria comunicação, só a comunicação não verbal, ela é um conjunto de elementos, não é uma única coisa, né? Sim. É o seu tom de voz, é a sua postura, é o jeito que você gesticula, é a roupa que você usa, as cores que você usa. Então, assim, uma série de... Até numa negociação, por exemplo, um político ele precisa muito negociar, ele negocia vírgulas num projeto de lei, né? Então, ele tem que saber até como negociar, sabe? E tem que ser congruente, não adianta mais você ter uma imagem e passar outra.
Isso não funciona mais. E, É. assim, só para contextualizar um pouco mais, assim, dessa mudança que você me perguntou, dessa mudança a gente está tendo muita demanda, né, por conta das eleições municipais. O eleitor Graças hoje, a Deus, né? há uma luz no fim do túnel. Nossa, quanto mais procurarem vocês, melhor pra gente, né? Com certeza. A gente vai produzindo muito conteúdo, depois a gente passa nas nossas redes sociais e tal, quem quiser se aprofundar e tiver interesse. Mas enfim, só para contextualizar, as eleições de 2018, ela já foi uma eleição completamente diferente do que vinha acontecendo ao longo dos anos. Antigamente, né, antes de 2018, era disputa entre PT e PSDB, vamos falar assim, né? O eleitor ele ficava focado nisso. As eleições de 2018, ela veio para mostrar que o eleitor já está diferente, ele já é um eleitor modificado. A eleição de 2018 foi uma eleição para curar uma dor. A gente chama de eleição Dorflex. As pessoas votaram pela dor. Porque... Adorei! Só E que é isso mesmo. agora, as próximas eleições não vão ser mais eleições do flex. O eleitor ele não quer mais passar a dor, né? Tipo, voltar para a dor. Ele quer a cura da dor. Ele não quer só deixar de sentir a dor. Ele quer a cura da dor. Então, os políticos eles têm que se atentar a isso, que não adianta mais ficar enganando, que já mudou. A gente não sabe como serão as próximas eleições. A gente tem uma previsão, que a gente acompanha o eleitorado, a gente tem acesso a várias pesquisas, então a gente sabe que está mudando o comportamento do eleitor, principalmente do eleitor conectado com o celular na mão. Entendeu? Eu acho Então, que eu vejo um lado muito positivo para a gente migrar para isso mesmo. Eu vejo essa força do que você está falando, porque eu tô vendo os comentários aqui, mas a gente votou pela dor, mas continua ruim e tal. Tudo bem, mas eu acho que o fato, a gente vem mudando e às vezes a gente não tá percebendo essa mudança, e aí você pode até com seu olhar me falar sobre isso, eu quero ouvir, que é o seguinte, o fato da gente ter feito uma eleição, saído dessa polarização PT-PSDB e ido para uma terceira opção, né? E a gente vir num crescente gigantesco de acompanhamento, principalmente pelas redes sociais, pelo uso da internet, né? Lendo notícia, a gente lê muito mais notícia pela internet, pelo celular, do que assiste televisão. E aí eu percebo que a gente tem cada vez mais dados históricos para acompanhar e fazer esse controle social. Então, eu realmente acho que a gente vai ser empurrado, talvez, para essa força de acompanhar essa questão política. E quem não entrar muito nessa coisa assim, então tá, as pessoas podem não concordar com a minha ideia, mas mostra a minha coerência, mostra que eu tô lutando por isso, eu sou transparente. Se não for muito por um perfil assim, eu acho que não sobrevive mesmo. Porque, olha só, a pessoa... Gente, vamos lá. Bolsonaro veio aqui na farmácia aqui embaixo da minha casa, tá? Aquele dia da farmácia, é uma farmácia bem aqui no meu bairro. Aqui embaixo. O que tinha de celular ligado, o que se tem de ângulo de registro de um fato que não é nada histórico. Olha só, eu acho que a gente não percebeu ainda o quanto tem essa força. As eleições de 2018 foram ganhadas nas redes sociais, elas foram vencidas na rede social. Nem teve debate quase, né? Então, assim, a presidencial, pelo menos, né? Então, assim... Foi isso. É outro contexto. Foi uma eleição que a gente chama de Dorflex mesmo. Foi para acabar com aquela dor do eleitor ali. O eleitor voltou porque ele não aguentava mais a repetição dos anos passados. Só que não vai ser mais agora a eleição Dorflex a próxima. A próxima eleitor ele já quer a cura. Ele não quer só um paliativo. Entendeu?
Ele quer a cura. Então, assim, o líder político, ele vai ter que ser um líder servidor, sim. Ele vai ter que ser um líder que vai se conectar com a sociedade, se conectar melhor com o eleitorado dele. Não só para vencer as eleições, mas para fazer um mandato inteligente e republicano. Entendeu? Essa é a nossa linha de pensamento, a gente tentar desenvolver esses líderes. É claro que nós somos duas, né? Assim, então a gente vai fazer um pedacinho assim para contribuir, né, com o Brasil. A gente faz o que a gente consegue, né? À medida do que a gente pode. Ô, Dani, e assim, pensando no cidadão com inteligência política, o que nós podemos fazer para desenvolver essa inteligência nossa? Eu acho assim que, primeiramente, é acompanhar assim, se perguntar, a maioria das pessoas não vai lembrar nem quem votou para deputado federal. Mas eu acho que é acompanhar o seu deputado. Existe um aplicativo que chama Infoleg. Você pode baixar no celular que você anota aí, viu, gente? Infoleg. Você baixa esse aplicativo no celular, você acompanha tudo que o seu deputado está fazendo. Tem também o do Senado. Acho que você ficar atento às notícias, acompanhar. Esse aplicativo é ótimo, você acompanha a agenda do seu deputado, de deputado da sua cidade, senadores. E a gente também vai começar a falar muito, descomplicando a política para o cidadão e para os eleitores. Então a gente também vai. Mas além disso, Cris, eu acho que é de fato participar, porque assim, participar do que está acontecendo na Câmara e no Senado. Ali são tomadas decisões diariamente. Já tem mais de 2.000 projetos de lei, acho que tem muito mais, 3.000, não sei agora, só esse ano. Então, assim, uma votação ali, você gostando de política ou não, ela impacta, ela pode impactar na sua vida. Com certeza. Extremamente. Eu posso até depois, Cris, se a gente quiser fazer uma outra live ou uma outra coisa relacionada a processo legislativo, eu posso explicar bem didaticamente como funciona o processo legislativo, que eu acho de extrema importância a participação. Eu acho ótimo. Sabe, ali tem cada comissão temática, cada projeto de lei, ele é tramitado em cada comissão, que uma decisão, eu já vi votação assim, no apagar das luzes, que eu falei, meu Deus do céu, olha o impacto que isso vai gerar na sociedade, foi votado assim, sabe, sem muito conhecimento, sem muita ciência, porque eu sempre bato na tecla de subsidiar os parlamentares com informações técnicas baseadas na ciência. Por isso é importante a sociedade estar ali, estar acompanhando, entendeu? Porque muitas pessoas podem contribuir. E eles precisam, eles são sedentos de informação, porque eles não têm como entender de tudo. Não, e assim, e quanto menos a gente acompanha, mais brecha a gente dá para fazerem o que der na telha. Mas quanto mais está olhando, mais está cobrando, menos a janela eles vão ter para fazer alguma coisa, né? Que não seja do interesse da população. E eu acho que tem ainda essa questão, é isso, a gente talvez passe por ondas, eu não sei, eu tô tentando definir assim, meu sentimento. A gente passe por ondas, assim, tem hora que você fica, nas eleições de 2014, gente, eu não aguentava mais falar sobre eleições, assim, a briga foi tão intensa que, sabe? Aí, dentro de 2018, eu aprendi a não discutir. Falei, cara, eu não discuto mais. Cara, dá um voto aí, etc. E eu acho que isso é ruim, porque tira aquele conceito inicial lá de política, que é dialogar, né? Fazer um diálogo interessante para aquilo que é melhor para todos e tudo mais. E eu me lembro, e aí assim, gente, me lembrei de um negócio aqui, aproveitar que hoje é quinta TBT, né? Eu me lembro quando eu tinha acabado de fazer 16 anos, e a Veja foi lá no meu colégio fazer uma reportagem, porque a gente podia tirar o título de eleitor ou não, né? Dos 16 aos 18 você pode ou não. E aí
eu saí numa reportagem da Veja, com 16 anos, falando por que que eu não ia tirar o meu título de eleitor. E aí eu falava exatamente, olha só o raciocínio. Era assim, cara, porque eu não entendo nada de política e eu acho que o meu voto é tão importante para eu dar, assim, qualquer voto, que eu prefiro me instruir antes a falar uma besteira, a votar e depois me arrepender. Aí a pergunta seguinte era exatamente essa, mas você tem interesse em se capacitar e ir atrás? Fala, não, acho chato, acho ruim. E essa era a sensação essa é a sensação que muitas pessoas têm. Eu vi aqui comentário aqui na nossa live, tipo, eu não tenho vontade de votar. Eu voto porque sou obrigada. E na verdade, é o nosso maior, assim, né? O maior instrumento que a gente tem de. Né? Entende? Então, assim, eu acho também que eu acho massa você falar sobre isso, trazer essa discussão e lembrar que a gente não é só o político que vai se desenvolver, quer dizer, tem também o nosso lado, o lado das pessoas que tem que melhorar, tem que se informar, né? Comissão de população participativa, tem uma comissão que é aberta para a sociedade civil participar. Entendeu? Tem muitos mecanismos que você pode participar. Hoje em dia, com o digital, cada projeto de lei, eles colocam espaço para você se pronunciar. Então, assim, a sociedade tem que fazer o papel dela também, né? E pesquisa pública, consulta pública, o tanto de coisa que acontece, né? Agora, assim, é engraçado, eu me assustei um pouco esses dias. Eu não sei, acho que foi a Renata que tá aqui, que depois veio me perguntar. Uma das meninas aqui veio me perguntar depois, porque o Léo postou no Instagram dele uma manifestação contra uma MP. E aí eu fui ler a MP e falei, cara, não tem nada a ver com o que ele tá falando, não entendi. Fiquei foi a 10 ou não? Foi a que fala do regularização diária, do retorno do ingresso para eventos e tal. Né? E ainda aí eu coloquei lá, falei, olha, eu só vi uma proteção ao consumidor, né? O sistema consumerista, ele funciona dessa forma, o consumidor é o que deve ser protegido. E, cara, é isso, a pessoa comprou um show, cara, o show não vai acontecer, ela tem que ter uma facilidade para receber esse dinheiro de volta. E aí, o Léo bombardeou meu WhatsApp, mandou assim, cara, não é isso, é uma emenda, olha lá. Aí mandou vídeo, não sei o que e tal. Aí lá fui eu, né? Curiosa, fui lá olhar. A MP, que saiu agora, por causa da pandemia e tudo mais, já tem 270 emendas. Olha aí. Eu fiquei assustada. Na hora que eu olhei, falei, Jesus. E de fato, e aí tinha uma emenda lá. Olha só, a MP falava uma coisa, né? E aí falava de devolução de ingresso de cinema, show, parará. E a MP falava o seguinte, os direitos autorais, a ideia era, os direitos autorais vão ser pagos só para o intérprete. Vão tirar um percentual do intérprete. A ideia do deputado era desempoderar, digamos assim, o ECAD. O ECAD não funciona, a gente precisa mudar isso e tal. E o que eu achei mais legal, foi aí que me levou para Gabi Prioli, que foi o seguinte, Anitta marcou uma live com o deputado. Isso que eu acho legal. Olha o controle social, assim, de outro ângulo. Ela fez, e ela foi instruída pela Gabi, e ela fez assim, não, mas olha só, isso aqui é urgente, isso aqui não tem nada a ver com essa emenda, você está aproveitando de um momento da pandemia, não é o momento para discutir isso, o prazo para discutir isso é tal. E assim, achei muito legal. Por quê? Porque demonstra, talvez, o desenvolvimento da nossa inteligência política. A gente precisa se instruir, né? Saber, assim, como é que funciona o processo legislativo, o que acontece ali dentro. Abrir, descortinar um pouco mais. E talvez a gente precise desse treinamento. A gente precisa desenvolver isso na gente, assim. Não é uma inteligência emocional por si só, é um complexo de coisas. É complexo. A gente tem um outro tema que desenvolve também, que esse vai ser extremamente desafiador, que é o poder de prometer e cumprir. Olha só!
Então, esse já é um tema mais cognitivo, já é um tema mais técnico que nós vamos trabalhar, que a gente tem na nossa equipe parceiros que são da área de direito, e a gente a gente vai desenvolver neles essa questão do que está na Constituição mesmo, do direito constitucional, que às vezes, por exemplo, como as eleições são municipais, às vezes eles confundem, né? O que o município, o que é prerrogativa do município, o que é do Estado, o que é da União. Prometer que vai fazer um monte de coisa que não está nem na competência. Exatamente, eles prometem na campanha algo que não é competência do município. Então a gente também tem isso para treiná-los, né? Deixar bem claro, olha, não, para vereador, você só pode isso. Não prometa o que não faz parte da sua esfera. Então, a gente também tem esse lado. Agora, aí a gente está tentando, eu estou vendo que, além dos candidatos, dos políticos, a gente está tendo essa demanda da sociedade como um todo, né? Tipo, querendo entender de política, né? Para descomplicar a política. Então, acho que a gente vai começar a produzir mais conteúdo em relação a isso também, né? Para educar os eleitores. Porque acho que não adianta só o político, né? É todo um conjunto, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. Tornar esse assunto palatável, né? Falta essa tradução, eu acho que falta. Quando você se envolve nesse assunto, eu acho envolvente. Hoje eu acho envolvente. Mas eu evito entrar na discussão ideológica. Essa eu evito mesmo. Sim, nós também estamos. Porque você não está defendendo uma ideologia. Não é isso. Mas... ação. Exato. Né? Mas assim, traduzir isso, porque uma grande parcela não tem a mínima noção do que é política, né? Do que se... Por exemplo, eu acho até... Olha como é pertinente. Se as pessoas talvez tivessem essa inteligência política mais desenvolvida, saberiam perceber, por exemplo... Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas perceber, por exemplo, se o presidente querer decidir sobre o dirigente lá da polícia, se aquilo ali é um exercício do próprio cargo, do direito dele, constitucional, de indicar, ou se é uma influência, se é uma intervenção negativa. Até esses meandros eu acho que passa por essa inteligência. Claro. Entende? Uhum. E a gente não tem... A gente fica preso na ideologia, né? A ideologia prende a gente muito nesse sentido. Você percebe isso, Dani? Nas pessoas que vocês já trabalharam, que vocês já conversaram, que são políticas, que exercem algum mandato ou que se candidatam, etc. Vocês percebem, às vezes, que a ideologia talvez prenda um pouco a ideia da pessoa, fecha ela um pouco para ver esse outro lado? Então, o que acontece, Cris? A ideologia, ela fala muito. Então, antes de um candidato se filiar ao partido, é interessante ele saber quais são os valores daquele partido, sabe? Valores de vida mesmo. Por quê? E a ideologia do partido. Porque senão ele não consegue ser o político. Vai conflitar até na tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, a gente tem uma ferramenta que a gente faz a hierarquia de valores justamente para ajudar eles na tomada de decisão. Por exemplo, se um valor família é muito alto para um político, ele vai votar como em relação ao aborto, sabe? Uhum. Dependendo do partido, se o partido for favorável ou não, isso entra muito em conflito. Então, é de extrema importância os políticos, candidatos e políticos em mandato, conhecer quais são os seus valores e saber, de fato, a ideologia de cada partido que ele está se filiando.
Porque senão choca, entra muito em conflito e o que a gente vê que acontece, disputas internas dentro do partido, entendeu? Então, essa questão de valor é algo que a gente também colocou no nosso treinamento para a gente desenvolver. Que acho que isso facilita. Cara, que legal isso, né? Talvez só o... Tô pensando aqui já. Já tô pensando no treinamento pra mim, assim. Adorei o negócio. No nível. Esse negócio de hierarquia de valores aí. Talvez só o pensar e colocar no papel já não deu uma reestruturada, assim, interna? Claro! Porque a gente não passa para. As pessoas, em geral, não estou falando de política, a gente não para ter a consciência, a autoconsciência, né? Olhar para a gente, quais são os nossos valores, o que me faz feliz, o que me faz triste, conhecer as nossas emoções e sentimentos. Se a gente não conhece, como que você vai medir, como que você vai mudar? Né? Na administração sempre fala-se isso, né? Você não consegue mensurar o que você não consegue medir. Não consegue avaliar o que você não consegue medir. Então, a gente traz ferramentas do desenvolvimento humano, da PNL também, e para facilitar na tomada de decisão. Se um político ele tem aqueles valores dele bem claro, é muito mais fácil para ele votar. Entendeu? Porque Porque vai ter momentos de muito conflito. Eu imagino que deva ser... Eu não me candidataria, nunca. É quase impossível. Nunca diga nunca. Mas eu não me candidataria. Mas, assim, eu acho que deve ter momentos que deve ser muito difícil, uma tomada de decisão difícil, assim, tipo, entre dois valores que você, né? Sim. Então, e e os valores, eles guiam, né? Eles guiam a jornada do político. Então, E se você perguntar assim, muitos não sabem, sabe? Nunca pararam para pensar nisso. E às vezes tomam decisões que ferem o valor dele e ele acaba ficando muito mal. Eu conheço deputado que tá, tipo, em depressão. Por quê? Porque eu tenho certeza que... Às vezes o partido né, fecha ali numa ideia, mas ele internamente não concorda. Deve ser difícil, eu acho que deve ser difícil. Ele tá, às vezes, votando contra o valor dele, mas ele não tem consciência disso. Entendeu? A Michelle, sua sócia, colocou uma coisa que eu acho massa também, que ela colocou aqui, ó, tem que ter coragem e propósito para sustentar a jornada do político. Eu fiz uma live aqui, uma das primeiras que eu fiz, que foi sobre propósito e longevidade. E eu trouxe uma professora da Fundação Dom Cabral para falar sobre isso. Ela trabalha muito com empresas, né? Empresas grandes e tudo mais. E ela fala tanto que é isso, propósito. Eu acho que é uma chave isso aí, assim. Se você tem um propósito, você tem uma sustentação para tomada de decisão, você tem uma motivação, você tem um norte, né? Talvez falte isso, a pessoa pensar sobre o propósito dela. Não é ser político por ser político? Exatamente. Às vezes, se ele descobre o propósito dele, ele até desiste. Pode acontecer. Exato. Mas a gente fez o bem para ele, Exato. Para mim é o mesmo pensamento de ser servidor público. Eu tenho até um vídeo lá no meu canal exatamente sobre isso, de 2017 o vídeo. E eu falo isso, assim, caras, você quer ser servidor público? Não vá pelo salário. Não vá pelo salário, porque não é isso. Até porque não tem garantia nenhuma. Por exemplo, agora, vamos tudo congelado. Já tudo congelado, porque a gente não tem aumento mesmo. Mas, enfim, não é por isso. Porque eu trabalhei muito tempo na frente de atendimento dos recursos humanos, né? Da área de gestão de pessoas. E assim, o maior percentual de adoecimento são dos servidores em estágio probatório. Por quê? Porque não tem nada a ver com propósito. Se vende muito a ideia de uma estabilidade, que a gente percebeu que já não existe. Não, estabilidade é algo que não existe em lugar nenhum. Acabou. Né? Conceito ultrapassado. Mas, enfim, se vai muito por conta disso. E aí, na hora de trabalhar, né? Imagina aqui eu vou falar aqui da realidade DF, para a gente ter uma noção disso. Aqui no DF, a gente tem 23 fóruns no Distrito Federal. Né? A gente tem Fórum Brasília, Fórum Ceilândia, Fórum Samambaia, Fórum Guará, Fórum... A pessoa pode ser lotada em qualquer dos fóruns, inclusive no Fórum de Braslândia, que é 2 horas daqui de Brasília. Já começa por aí. Aí a pessoa é lotada lá, não tem o que fazer.
Porque você fez concurso para o Distrito Federal. É igual você fazer um concurso para Minas Gerais. Você vai ser lotado em qualquer lugar de Minas Gerais. Apesar de que eu acho que, dependendo do concurso, você já escolhe pelo menos uma área ali. Mas, enfim, aqui não. Aí, além disso, você chega lá, tem um gestor que não foi preparado para ser gestor. Ele é só da área de direito. Diretor de secretaria. E, Cris, acho que a live vai cair, né? Vai cair? Será? Mas eu ainda não recebi aviso, não. Hã? Eu ainda não recebi o aviso, não. Normalmente Não? aparece aqui o tempo de contagem. Então, o que eu percebo? As pessoas não conseguem lidar com isso por falta de propósito. Exatamente. Eu me lembro muito de uma servidora que chegou, a gente não pode, dependendo, a gente não pode dar um retorno tão forte assim, porque a pessoa pode, inclusive, piorar, né? Mas assim, eu me lembro muito de um atendimento que eu fiz, que era exatamente baseado nisso, que a servidora chegou lá chorando, ela já tinha sido movimentada algumas vezes, em pouquíssimo tempo. E aí eu comecei a falar, olha, você precisa tratar isso. Tem uma questão de adaptação que é sua, né? O serviço público é isso. Você fez concurso para isso. Se isso não for o seu propósito, não é isso que você quer, não é isso que você aguenta fazer na vida e tudo mais, vai fazer outra coisa. E eu cheguei a falar isso. Cara, peça exoneração. Peça exoneração. Vai ficar Não é o seu perfil. Não tá. Né? E acho que, assim, de todo o coração, de toda a sinceridade, porque, assim, é muito sofrimento para a pessoa. Né? A gente tem demanda também, Cris, de gestores públicos. A gente está tendo demanda, sabe? Que eles estão sentindo também a necessidade. Por isso que eu falei, o nosso propósito é o líder, os líderes públicos em geral. Cara, entendeu? eu acho muito legal isso. Uma hora a gente chega no judiciário, quem sabe? Nossa, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Cara, porque, assim, quando a gente começou a falar sobre inteligência política, me deu me acendeu uma esperança. Cara, putz, é isso, que sacada massa, porque talvez tenha várias coisas que podem ser desenvolvidas em várias pessoas. Tem competências que são classificadas aí como gerenciais, mas na verdade ela deve ser de todo mundo, ela é transversal, ela não é gerencial, porque todo mundo precisa disso. Inteligência emocional, todo mundo precisa de inteligência emocional. Resiliência. São os que menos têm, né? Assim, né? Precisa empatia, como é que eu me conecto com as pessoas? Relaciona, né? Você vê tantas crises que existem aí, crise política, é falta de quê? De inteligência emocional, de saber se relacionar. Sim. E afeta quem? Afeta a sociedade como um todo, afeta o mercado. Muitas vezes, a gente que já tem um olhar um pouquinho mais treinado, você vê um pronunciamento, por exemplo, você fala assim, cara, a ideia é boa, o conteúdo tá ok, a forma tá ruim. O negócio é a forma. Né? É como uma discussão dentro da família. Às vezes um tá com a razão, você sabe que um tá com a razão, mas ele perde a razão pela forma como ele faz. E acho que, pelo que você está me falando, assim, isso é legal, porque isso aumenta. Agora deu 2 minutos. Isso dá uma conexão, né, do político. Sim. E é legal vocês trabalharem no âmbito dos vereadores, né? Vocês não estão restritas aqui. Estamos formando a base, né? A base são os vereadores, os prefeitos. E aí acho que eles vão subindo na carreira, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Tem algumas perguntas aqui, Daniela. Ai, meu Deus, tem várias, agora que eu vi. Pera aí. Ai, não acredito. Pera aí, eu vou tirar print aqui das perguntas, porque aí quando a gente cair, a gente volta. Ah, mas tem umas perguntas aqui que não tem nada a ver, não. Calma que a gente vai... Eu tô tirando as fotos aqui. Porque a gente volta. Mas tem umas perguntas aqui que eu acho que já estavam no meu perfil. Não sei se migram pra cá, sei lá o que acontece. E aí eu vou fazer o seguinte. Tá faltando 1 minuto pra nossa live cair. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual novela. A gente vai responder as perguntas. A gente vai abrir para mais perguntas. Então eu vou pedir para vocês voltarem. Eu vou derrubar a gente. Eu vou encerrar a live. Já vou avisar para vocês que ela não tá ficando mais no Stories desde ontem. Teve uma mudança no Instagram repentina. Nos pegou de calça curta aí. Ela vai pro IGTV. Enfim, espero que fique salva. E aí a gente volta para responder as perguntas e terminar a live, tá? Aguardem aí! Espera aí.
Estamos voltando. Estamos voltando. Oh, nós agora não temos mais aquele negócio de quantas pessoas participaram. Ah, Instagram, seu enjoado. Pera aí. Eita, o que aconteceu? Ah, pronto. Pronto. Vamos lá. Voltamos todos. Eu só não sei. Tá. Tá ouvindo aí? Eu tô tentando ver o print que eu tirei. Ah, pronto. Ah, tem aí, ó. Só que aparece as pessoas, mas tudo bem. Tá vendo? Tem umas perguntas que são do meu perfil. Eu não sei por que vieram pra cá, não. Gente, eu vou fazer o seguinte. Perguntas sobre inteligência política, sobre a nossa live. Vou pedir para vocês fazerem aqui embaixo no quadradinho de perguntas. Que aí eu respondo, a Dani já responde para vocês aqui agora. Certo? O pessoal tá entrando aí de novo. As perguntas que eu botei no meu stories durante o dia vieram para cá. Deus sabe por quê. Dani, tá me ouvindo, né? Tudo certo aí? Meu filho chegou aqui. A Gabriela já perguntou: mãe, eu posso participar da sua live? Posso aparecer lá? Eu falei, poder pode, né, minha filha? Mas assim, se você puder não fazer isso, que às vezes você tá no meio do raciocínio. As perguntas vieram de novo, tá vendo? Tô falando as mesmas perguntas, ó. Mas essas perguntas aqui já estavam no meu story. Ela não é da live. Agora sim. Não, também não. Gente do céu, confusão. Tá, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui, de uma listinha que eu tinha feito. Claro, eu fiz várias que não estavam na lista, mas que é o seguinte: especificamente, como que é atuar nesse campo, num campo tão minado quanto a gente está hoje. Tipo assim, nesse momento de pandemia. Eu vi que vocês, em relação ao treinamento, vocês estão se virando aí para se adaptar. Mas como é que é atuar com isso nesse momento? Tem procurado para lidar com crise, por exemplo? Já com essa crise? Tem gente procurando vocês para isso? Como é que é? Tem sim. Justamente por causa da crise, as pessoas estão percebendo que elas têm que se desenvolver, né? Porque você primeiro tem que ter o autoconhecimento, né? Tem que olhar para dentro, ter seu autoconhecimento. Então, a gente fala um pouco sobre isso para eles e eles estão começando aí um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, aquela coisa, né? E então tem que ter, principalmente nessa crise, você tem que ter o autoconhecimento, você tem que ter a gestão, aprender a fazer a gestão das suas emoções, né? E aí a gente tem algumas ferramentas também voltadas para candidato e para político, para a gente fazer os testes, né, de gestão das emoções, como saber. Foi só falar. E a gente trabalha, né, os 4 pilares da inteligência emocional na política. Então, e esse momento de pandemia, se você não tiver o autocontrole, é muito pior, né? Praticamente você não consegue, se você não está conseguindo liderar a si próprio, como é que você vai liderar os outros? Né? Então, você primeiro tem que ser líder de você primeiro, né? Liderar as suas emoções, fazer essa autoconsciência, voltar a fazer esse diagnóstico de gestão das emoções. Como você faz isso, né? Eu sempre falo que, falando bem rapidamente, né, da inteligência emocional, política, a gente está levando para a política, porque eles passam por situações o tempo inteiro que eles precisam ter. Por exemplo, acorda, já vê uma notícia, uma fake news, tá? Aí tem 3 momentos que eu considero assim importantes da inteligência emocional. Ficou algum gatilho que te deixou muito estressado, né? Qual que é o tamanho, tipo assim, qual o seu pavio, né? Sem brincadeira, trocadilhos, né?
Qual o tamanho do seu pavio? Quanto tempo você demora para explodir? Explodiu. Qual fundo você vai? Explodiu, você foi para o fundo do poço, né? Depois, quanto tempo você demora para retornar ao seu estado atual? Então a gente trabalha assim, sabe? Porque eles estão o tempo todo nesses momentos. Então é a gente desenvolver essa capacidade de espera um pouco, né? A gente já, você que também é da área, né, Cris, sabe como que o cérebro funciona. Espera um pouquinho, né? Tenta esperar, né? Dar aqueles minutinhos para o cérebro ir para o lugar lá que ele tem que ir, que não vamos entrar em termos técnicos. Então, assim, esses são as três coisas que a gente trabalha muito, né? Explodiu, quanto tempo você demora para explodir? Explodiu, surtou. Não quer dizer que você não vai ter emoções, só que você tem que saber lidar com elas. Então, surtou. Quanto tempo você demora para voltar? Qual fundo você foi? Ficou lá? Entendeu? A gente vai trabalhando dessa maneira. Porque eles são. A campanha é uma guerra, né? Então. Nossa, gente, eu não tenho estômago para isso, não. Porque, assim, é um negócio que e cada vez mais intenso, né? A cada segundo eles devem ser bombardeados. Você dorme, quando você acorda, aconteceu uma coisa nova, mudou um trem, mudou alguém do seu partido, fez alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa no seu bairro, vão ligar a você. Sei lá, tem tanta possibilidade, né? Um parente. Não sei, eu acho que tem tanta coisa que pode acontecer que deve ser difícil mesmo, assim. E no exercício do mandato também deve ser difícil, né? Mas campanha é um negócio meio guerra, né? É porque ainda mais assim, em cidades pequenas, em municípios, até deputados federais, eles se acham tipo, o dono da sociedade, né? Então eles querem proteger a sociedade e às vezes eles acabam tendo umas atitudes completamente incoerentes, né? Tipo, tem alguns A gente exemplos. fica muito. Eu vi muito isso no discurso da última eleição, dessa questão de a gente quer proposta política. A gente quer proposta política. Eu baixei as propostas políticas nos sites, li. Mas quantos fazem isso de fato? Quantos não acham isso assim? Aí a pessoa vai falar sobre proposta. Ai, gente, cara chato. Nossa, cara se monótono. Cara não sei o quê. Né? Eu acho que, assim, toda vez que eu vou falar do político, eu acho que eu olho muito pro meu umbigo. Talvez seja uma consciência, assim, que as pessoas também não tenham, né? A gente também, quanto que a gente não, assim, deixa de ter a simpatia de alguém porque ela tá muito técnica? Porque ela tá focada né, no exercício da política de fato, não tá lá metendo pau na vida pessoal do outro, né? O Big Brother dá muito mais audiência do que debate político. Por quê? Né? Eu acho que falta essa consciência nossa, né? Talvez, também de querer, né? Igual a gente estava falando aqui. Eu não sei se vocês vão ter... gente, minha boca tá ótima hoje. Eu falei Gabi apareceu. Eu falei Big Brother, o Beto apareceu. Nós estamos ótimos aqui hoje. E não sei se mais alguém aqui tem mais alguma pergunta. Dani, tem mais alguma coisa que você acha assim que eu não tenha perguntado, mas que as pessoas te perguntam de curiosidade, que você queira falar assim que seja legal, complementar aqui nossa live? Então, eu acho que a gente está caminhando, né, assim, para pelo menos nós vamos fazer a nossa parte, né, de treinar, né, os candidatos, os gestores e os políticos em mandato. A gente tem essas vertentes, né, começando lá pelos vereadores, a gente tem um treinamento para eles, tem um treinamento para os prefeitos, tem treinamento ano que vem, né, que não vai ter eleição, a gente vai trabalhar muito também com o mandato, né? A gente quer que eles façam um mandato inteligente, que eles tenham propósito, que eles se conectem com a sociedade, mas em contrapartida, a sociedade também tem que fazer a parte dela, tem que participar. Brasil, ele ainda tem uma democracia ainda muito imatura, né? Ainda é muito nova. Mas a gente tem que fortalecer cada vez mais a democracia com a participação da sociedade. Então a gente tem que acompanhar sim. Às vezes é chato ouvir uma votação, é chato acompanhar a votação, mas se não for assim, a gente fica fora do processo decisório. Claro.
Então, Eu assim, vejo isso em equipe, né? De gestor. Você tá, desde o começo da live você está falando e eu fico comparando com um gestor, assim. Minha cabeça funciona muito em gestão. Cara, é tão isso, né? Você chega lá, o cara vai, mete o pau no chefe. Ah, porque ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala assim, tá, e então vamos conversar para ele te dar essa opção de você decidir. Ah, não, mas isso aí é papel dele, ele é pago pra isso, eu não quero. Não quero. Ou seja, tipo, responsabiliza-se também. Na política também, né? A gente faz muito isso, assim, eu vou votar porque eu sou obrigatório, porque é obrigatório, porque, que sei o quê, que não tem ninguém, porque não tem um candidato que preste, que não sei o que, não acompanha nada, não lê nada, não sabe nada. Aí vai lá, vota e fica esperando passar mais 4 anos ou mais 2 anos, se for eleição municipal, para poder ir lá votar de novo. Ou seja, não acompanha também, não cobra, não vê o que o cara tá fazendo. Se o cara. Tem gente que não sabe nem se o cara foi eleito, assim, né? O seu vereador, o seu. Aí não adianta ficar só reclamando se você não faz parte do processo. Nós, como cidadãos, a gente tem que fazer parte do processo decisório. E as tomadas de decisão, elas são tomadas lá, na Câmara, no Senado, no Congresso, né? São os dois juntos. Então, tá tendo votação todo dia, tem projeto de lei todo dia. Você falou da MP é um Frankenstein. Se você não tiver ali acompanhando o que está sendo colocado de emenda, o que pode ser votado de emenda, então você está fora do processo. Tem que acompanhar e você tem que intervir, você tem que ir atrás dos deputados, você tem que ir atrás do relator, você tem que fazer, gente. Não adianta só reclamar. Reclamar não vai mudar nada. A política existe, vai continuar existindo e faz parte do processo democrático. Nesse ponto, certo é o lobista que está lá, né? Fazendo o trabalho dele. No fim das contas, né? Ele faz o que as pessoas. Ele trabalha na brecha que o povo dá, né? Se a gente não tá lá cobrando, outro vai estar cobrando o interesse dele. Acho que também tem essa nossa consciência aí. Cara, mas que legal, muito legal saber. Mas às vezes, Cris, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso, sabe? Ao lobby. Eu acredito que, como eu falei, os parlamentares, eles não têm conhecimento de tudo. Então, eles precisam das instituições, tanto públicas quanto privadas, para subsidiar. Aí tá a questão que já foi falado, né, da regulamentação do lobby. Nos Estados Unidos, isso é totalmente ilícito, entendeu? Por exemplo, as instituições públicas, elas subsidiam os parlamentares com projeto de lei sem interesse nenhum. Porque precisa subsidiar, eles precisam de informação, sabe? Código Florestal, foi todo baseado no Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente. Todas as instituições, assim, essas instituições públicas subsidiaram os parlamentares, porque senão ia sair pior do que saiu, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter esse conhecimento técnico. Não, o que eu tô falando é assim, é que eu acho que falta pra gente, a gente trazer essa responsabilidade. Sim, e o lobista, talvez ele tenha mais espaço para fazer isso, né? Ele faz vínculo e tudo mais. Por quê? Porque a gente não faz. Se a gente fizesse, a gente talvez até diminuísse o espaço para coisas que não são de interesse coletivo. Não que seja ruim, né? Ou que seja errado, não tô aqui para julgar. Eu acho que tem muita coisa que sai que é boa, que beneficia muito mais gente. Ok. A questão não é um julgamento de valor, é mais assim... Cara, o quanto a gente tá ausente disso, né? Quanto a gente tá ausente? Pô, quantos e-mails você já mandou para algum político que você votou? Vamos lá, se a gente fizer uma enquete aqui. Quantas vezes você entrou em contato com o político para falar assim, isso que você fez foi legal, hein? Seu voto lá, show. Ou, você votou um negócio ali que não foi bom para mim. Quantas vezes a gente faz isso? Você contar nos dedos aqui, até ter um. São acessíveis, viu, Cris? Eles são acessíveis, eles gostam. Eu imagino, porque eles... É uma correspondência, né? Um feedback do trabalho dele. Afinal de contas, eles estão representando o povo, né? Então, eles têm gostado do povo. Ele vai querer seu voto de novo. Ai, muito bom, Dani. Muito bom. Foi ótimo, gente. Deixa eu falar. Fala os contatos de vocês todos aí. Todos os contatos. O site onde a gente pode pesquisar. Contatos de vocês, Instagram. Cadê aí, professora? A gente vai fazer uma live na semana que vem com o nosso professor de marketing político da SPM, Marcelo Vitorino.
E a gente vai falar sobre imagem e reputação. Então, a gente vai focar muito nessa questão da imagem, né? Da comunicação não verbal, das cores, da reputação, construção de reputação. Vai ser bem interessante, focado, né, para eles, né, para o político também. Ai, não colocaram. Nossas redes sociais é esse, o Instagram, né? @tiguiar oficial. Tem o YouTube, @tiguiar também. E Facebook, @tiguiar também. É tudo @tiguiar. Só entrar no Instagram que tem as outras redes sociais lá linkadas. Viu, gente? Então, agora terminando a live, já pode ir lá, seguir, se Baixa o inscrever. aplicativo, né, Cris? Hã? Baixe o aplicativo, siga o seu parlamentar. Isso! Gente, vamos reclamar, mas vamos reclamar fazendo nossa Michele, parte? você tem as redes sociais, Michele? A Michelle tá aqui, eu tô adorando. Ela vai colocando as coisas aqui, já vai até guiando as perguntas, foi ótimo. É. Beleza. Tudo da Tiguiar aí, ó, do jeito que a Michelle escreveu, Tiguiar. Né? Aqui no Instagram é Tiguiar Oficial. E aí você bota lá Tiguiar, vocês vão achar a página oficial deles nas outras redes sociais. Dani, obrigada, querida. Adorei. Eu quero registrar aqui que eu fiquei muito impressionada de você lembrar o livro que eu estava lendo quando a gente se viu. Cara, isso foi muito detalhe. Mas foi ótimo. A gente Obrigada. se vê quando acabar essa pandemia. Isso, aí a gente se encontra. Vamos um vinho e vamos falar das coisas boas, porque tem muita coisa massa aí rolando, muita ideia boa para botar em prática. Achei muito legal, viu? Vocês estão de parabéns. Você e a Michelle arrasaram. Adorei. Obrigada, pessoal. Obrigada aí, audiência da Cris, meus amigos, familiares. Obrigada pela força. Vocês são demais. Quem tem amigo, família tem tudo. É isso. Quem tem amigo, família tem tudo. Obrigada aos meus e simbora. Vamos ver. Semana que vem tem mais live. Beijo. Beijo. Falou. Agora não aparece mais quantas pessoas passaram na live. Meu marido aí, ó. Meu marido, parabéns. Obrigada. Muito bem, isso aí. Agora comemora. Aproveita, já tá maquiada. Vamos lá. Beijo, Dani. Obrigada, viu? Beijo todo mundo. Tchau, tchau.